Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre narcisismo, né? Que faz muita parte, né, do momento atual do mundo, onde as pessoas estão extremamente preocupadas com a própria imagem, né? Então, o narcisista, ele é a pessoa que é apaixonado pela própria imagem, ele ama a imagem dele. E ele tem uma identificação voltada totalmente para essa superfície, para essa imagem, em detrimento do self verdadeiro, né? Então ele tem um compromisso com o aparecer, com como ele tem que se mostrar para o outro. Ele depende muito do olhar do outro para se reconhecer como pessoa. Isso tudo acontece em função de, na fase da infância, essas pessoas terem sido tratadas como objeto pelos pais. E eles nunca foram bons o suficientes, simplesmente sendo o que eles realmente eram. Então, os pais têm expectativas grandiosas e buscam nos seus filhos que eles correspondam ao que eles esperam, que vai fazer mais sucesso e que vai representar quase como um cartão postal da expectativa dos pais no mundo, né? Então essas pessoas, elas têm um sofrimento gigante no sentido de estar o tempo inteiro compensando uma sensação de inferioridade que é negada simplesmente porque eles não podem mostrar quem eles realmente são. Então, eles têm que ser algo sempre melhor, tem sempre uma preocupação exagerada com a performance, com o desempenho. Então eles não têm um contato com o que realmente eles sentem e com o que realmente eles são. E para preservar essa imagem, para manter essa imagem funcionando, eles têm um desgaste energético gigante. Se a gente for pensar na bioenergética, o gasto energético para manter aquela couraça, aquele padrão de funcionamento para parecer para o outro é enorme. E essas pessoas perdem toda a chance de realmente relaxar. Então elas nunca relaxam, elas sempre estão tensas e estão preocupadas com como elas vão aparecer para o mundo. Então elas têm um compromisso gigante com o mundo. Então são pessoas que estão exaustas, não podem nunca relaxar. E o que está por trás sempre é uma ferida gigante, uma ferida infantil gigante, de que ser eu mesmo não é suficiente. Eu preciso sempre ser alguém a mais, algo a mais, para que eu possa ser aceito no mundo e principalmente para que eu possa ser amado e ter um lugar, né, no mundo para mim mesmo, né? Então a gente vai ter problemas com esse tipo de pessoa, por exemplo, citando alunos mesmo da formação. Quando eles começam na fase de atendimento, são terapeutas que têm que ir lá para frente para atender clientes que vêm de fora, e eles têm que fazer esse atendimento na frente do grupo e na frente dos supervisores. Tem toda uma coisa de estar se mostrando como se estivesse num palco, né, fazendo um atendimento. E essas pessoas têm uma dificuldade enorme de admitir falhas. Então a gente, pós-atendimento, a gente faz uma supervisão e, em geral, essas pessoas têm muita dificuldade de ouvir onde elas falharam. Elas não têm condição de ter escuta sobre qualquer crítica, sobre qualquer intervenção que a gente faça no sentido de melhorar o desempenho, né? Porque eles já acham que eles são perfeitos. Então, geralmente, eles são muito reativos a qualquer tipo de intervenção, porque no universo deles, no universo desse aluno narcisista, ele acha que ele é melhor do que você, que é o professor dele. Então, assim, quem é você para me dizer o que eu preciso melhorar? Eu sei que eu já estou pronto, né? Eles praticamente já nasceram prontos. Então, são pessoas com muita dificuldade para o aprendizado, porque eles não precisam aprender, eles já sabem. E aí, na terapia, a gente tem que trabalhar muito nessa direção
de levar essas pessoas para um lugar de vulnerabilidade, de contato com o self mais verdadeiro, né? Sair da casca, sair da preocupação exagerada tanto com a questão estética quanto com a questão da sofisticação intelectual. São pessoas que têm uma dificuldade enorme de ficar no simples, de ficar no contato. Tem uma dificuldade gigante de fazer empatia, né? Ter o contato com o paciente, né? Então a gente vai trabalhar exatamente tirando eles desse lugar e levando eles para um contato maior com a ferida, né? E é um processo muito doloroso e que traz muita insegurança, mas que é fundamental para que a gente possa fazer um bom trabalho para trazer aquela pessoa para um lugar de ser um melhor terapeuta. Porque se ele não sai desse lugar, na verdade, o privilégio do paciente de estar sendo atendido é porque o seu terapeuta é o máximo. O que está em foco não é a necessidade do paciente, mas o quanto o terapeuta pode ser brilhante. Ele está pensando nele mesmo, não é em ajudar o outro. O outro simplesmente vai ser um objeto, né, para ele mostrar o quanto ele é eficiente e o quanto ele é fantástico no trabalho dele. Dando um exemplo disso, eu tive uma aluna que, ao fazer uma supervisão, ela não conseguia ouvir as pontuações que eu fazia sobre o atendimento dela, sobre algumas dificuldades que ela apresentou durante o atendimento. E por fim, por ela não poder ouvir, a gente encerrou a supervisão e posteriormente eu fui conversar com ela e eu fiquei muito impressionada da postura dela pós-supervisão. Nas palavras dela, ela me disse que ela não precisava de mim para nada, que ela já sabia muito mais do que eu e que ninguém tinha mais nada a acrescentá-la, que ela já estava pronta e que talvez só um professor nosso, que ela acha que é mais competente, poderia ter alguma coisa para agregar no conhecimento dela. Então, o narcisista, ele é exatamente isso. Ele se acha pronto, ele não precisa de mais nada. O privilégio no mundo dos outros é de terem ele como quase uma luz que vai iluminar. Ele tem um brilho único e que só ele que ocupa aquele espaço. Ninguém mais vai, né, chegar aos pés dele. Esse narcisismo pode ser assim, muito exposto e às vezes também tem um narcisismo que é mais velado, onde a pessoa não aparece tanto, ela é mais silenciosa, mais reservada, mas por dentro ela tem um diálogo interno onde ela fala assim: eu não vou nem gastar minha energia para falar para essas pessoas, porque elas nem merecem que eu me exponha. Eu sou o melhor, mas isso tudo é um diálogo interno que ele faz com ele mesmo. Tem uma superioridade, uma grandiosidade interna gigante que não aparece, porque ele não vai mostrar. Então, assim, o narcisismo ele tem muitas formas de aparecer, né, nas pessoas, né? A gente percebe que os mais frequentes são esses que mostram, que desfilam, né, essa grandiosidade. Mas não se iludam que também tem um narcisismo mais velado que o outro não vai saber. Eu chamo esse até de um narcisismo mais sofisticado, porque ele tem um requinte de esconder para o outro que eu sou daquele jeito. E se a gente for pensar nos dias atuais, né, nos momentos que a gente vive socialmente, com rede social, com excesso de selfie, tirando foto, né, para poder botar nas redes sociais o quanto o meu corpo tem que ser de uma determinada forma ou de outra. Então é um excesso desse tipo de estímulo, né? Que eu acho que hoje em dia as pessoas são estimuladas para irem para esse lugar. Elas não estão muito satisfeitas em serem elas. Elas sempre têm que ser alguma coisa diferente delas. Ser elas é a pior opção, né? Então vamos ser sempre diferente, e esse diferente tem muito a ver com a expectativa do mundo e dos outros em relação a mim. Então eu perco contato comigo. Eu sou alguém a partir do olhar do outro, não mais a partir do meu olhar para mim mesmo.